A demanda é muito grande, a gente vê de um sofrimento muito intenso e de pessoas que muitas vezes demoram a buscar a ajuda, demoram a buscar o cuidado. E tudo isso acaba surgindo muito medo, né? Medo da gente, medo do psiquiatra, medo do psicólogo. Na minha consulta, eu costumo fazer o seguinte: a primeira coisa é acolher esse paciente. Porque se esse paciente chegou até mim, existe algo que está incomodando. Existe um sofrimento. E então a gente precisa acolher, a gente precisa, o ser humano muitas vezes não consegue, não tem essa habilidade de ouvir e aceitar essa informação que chega pra gente, sem julgar, né? Acolher é isso, ter a empatia de saber ouvir e de saber simplesmente aceitar, receber essa informação. Então, nessa primeira consulta, eu sempre falo que é muito importante, que é o que a gente faz de entrevista psiquiátrica, que é o comumente chamado de anamnese na linguagem médica, que é o bate-papo. É uma conversa. A gente vai conversar. Né? A pessoa vai me trazer as queixas, vai me trazer as dificuldades que está sentindo, o que vem acontecendo com ela, até ela estar ali conversando comigo. Né? Qual foi a vivência dela? E esse é um momento muito importante. Geralmente, a primeira consulta é um pouco mais demorada, tá? Porque a gente precisa se conhecer. Né? Eu falo que eu vou conhecer toda uma história de vida e a pessoa vai conhecer também essa minha possibilidade. Porque, infelizmente, chegam muitos pacientes falando que mal sentou e já saiu com uma receita de uma consulta. E eu fico muito triste de ouvir isso, porque não é assim comigo. E eu acho que não é assim que funciona, enfim, é a minha visão. Então, uma primeira consulta é bem isso, é fazer uma entrevista psiquiátrica. É claro que o psiquiatra ele vai direcionar essa entrevista, porque a gente precisa de pontos importantes, né, nessa conversa, para que a gente consiga ali criar uma hipótese diagnóstica. Eu sempre falo que numa primeira consulta é muito complicado a gente bater o martelo de um diagnóstico, a gente fechar um diagnóstico, porque a gente está se conhecendo. É uma primeira conversa, né? É só um primeiro momento. E aquela história de que a primeira impressão é a que fica, não pode ser assim na psiquiatria, né? Porque a gente sabe que todo transtorno mental, todo sofrimento emocional, ele veio de um processo. E vai ser um processo melhorar isso, né? Então, não é numa primeira consulta que a gente bate o martelo de qualquer coisa. E esse bater o martelo também não significa o ser. Eu falo sempre que o verbo ser, a gente não devia usar, a gente usa o estar, né? Principalmente as mulheres ansiosas que me buscam, elas passam em consulta comigo, elas falam assim, ai, porque eu sou ansiosa. Eu falo, você está ansiosa. Porque ansiedade todos nós temos, né? Então, todas as pessoas do mundo são ansiosas. Mas quando ela fica patológica, você está com ela em excesso. E aí existe toda essa conversa também. Primeira consulta, eu faço muito isso. Eu acolho as queixas do paciente, direcionando aqueles detalhes que a gente precisa pegar para elaborar essa hipótese diagnóstica, né? E aí, quando a gente junta, eu falo que é junto, porque não adianta o médico prescrever somente um tratamento necessário se esse tratamento não for acessível. Então, assim, não adianta eu passar uma coisa para o meu paciente se esse paciente não vai poder seguir essa coisa neste momento. Talvez até ele não esteja preparado para esse tipo de tratamento neste momento. Apesar da gente saber que é o ideal, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, eu falo que é muito individualizado. É claro, a gente tem os protocolos que a gente segue, mas cada pessoa é muito individual. Então, o tratamento é personalizado, a avaliação é individualizada. Porque o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para você e vice-versa, né? Mesmo a gente tendo a mesma hipótese diagnóstica. Então, esse medo de vir numa consulta, né, de estar numa consulta com um psiquiatra, gente, não precisa ter. Eu sempre brigo, a gente não morde, a gente não arranca pedaço, tá? Não vou morder ninguém, não vou ficar dando bronca, puxão de orelha, não é para isso. Não é essa a nossa função. A gente vai ajustar. Se a gente tiver que falar algumas coisas que a pessoa talvez não goste muito de ouvir, não é porque é para puxar a orelha e dar bronca. É para colocar a pessoa no estado de autoconhecimento, de entendimento do que está se passando, porque a pessoa precisa saber o que se passa com ela, entender o que está acontecendo com ela, para que então ela entenda que ela precisa se cuidar, que ela precisa desse tratamento, e aí aceitar esse tratamento, né? E juntas nós vamos ali elaborar esse tratamento, porque foi um processo até chegar nessa consulta. Ela teve toda uma vivência até chegar ali comigo. E aí vai ser um processo a partir dali. Não adianta também a gente criar uma expectativa de que tudo vai se resolver já logo na primeira medicação, ou já logo na primeira mudança de hábito, na primeira semana, hoje eu engoli o comprimido, amanhã tá tudo lindo. Não é por aí. Eu também gosto muito de orientar o paciente sobre essa hipótese que eu estou elaborando. Olha, diante disso tudo que nós estamos conversando, a gente tem aqui alguns critérios que, a princípio, nós vamos trabalhar em cima dessa hipótese X. Tá? Nós vamos precisar aqui, para a gente cuidar de você nesse momento,
é indicado, por exemplo, a psicoterapia. Vamos falar aqui, vou dar um exemplo de uma mulher ansiosa. Qual é o protocolo dos transtornos de ansiedade? Psicoterapia, medicação, né? Claro que tudo vai depender da intensidade dos sintomas, né? Da quantidade de sintomas, para a gente poder entrar ou não com a medicação e ajustar essa medicação. Mas, a princípio, a primeira prescrição, e aqui olha só o que eu estou falando, é prescrição médica, psicoterapia, semanal, inicialmente. Então, isso é prescrição. Do mesmo jeito que o médico prescreve um medicamento, o médico prescreve uma psicoterapia, né? Nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, seria a terapia cognitivo-comportamental semanal. Então, aí a gente prescreve o tratamento junto com o paciente, a gente orienta. Por que eu estou te prescrevendo isso? O que eu espero desse tratamento, a princípio? Né? Nos primeiros dias, o que o senhor vai notar de diferença? O que pode acontecer que o senhor pode sentir? Se for prescrito alguma medicação, eu gosto muito de orientar os possíveis efeitos colaterais. Eu deixo bem claro que a minoria das pessoas sentem efeitos colaterais, mas eles podem vir. Quais são eles? Quanto tempo eles costumam durar? Vão passar, né? Se é uma coisa que consegue suportar, suporte, porque vai passar. E aí eu explico quando é que esse remédio vai começar a fazer efeito, o que a gente espera desse remédio. Eu deixo bem claro que a gente não pode colocar todas as expectativas na medicação, porque medicação não é milagre. Medicação faz ajuste bioquímico cerebral. Então, aquela bagunça do cérebro vai começar a voltar a ficar regulada, mas tem muita coisa do nosso meio ambiente, no ambiente que a gente vive, que interfere nisso tudo. E aí é o processo da psicoterapia, de estar ali desenvolvendo isso, como lidar, né, comportamentos. Então, não é uma coisa ou outra. É muito importante as duas coisas juntas, porque uma vai trabalhar uma coisa e a outra coisa. Só que essas duas coisas precisam ser trabalhadas. Então, aí dá o encaixe. Então, nessa primeira consulta, quando eu falo que é importante a gente se conhecer, é isso, né? A pessoa busca a gente sabendo que a gente é uma profissional disso, mas não que ela nos conheça ao ponto de se abrir totalmente. Porque existem algumas feridas que estão ali escondidas e ela não quer mostrar para ninguém. Como que ela vai chegar numa pessoa que ela nunca conversou, já pode ter visto em Instagram, já pode ter visto em qualquer lugar, mas nunca chegou e conversou com você mesmo, né? E como que ela vai chegar ali e falar daquela ferida mais escondida dela, que ela nunca contou pra ninguém que aquilo dói? É a mesma coisa de você falar assim, você nunca me viu na sua vida, você nunca conversou comigo, mas arranca sua roupa aqui na minha frente. Não é? Ela vai se sentir nua ali pra você, se abrindo, colocando. Então, quando que isso vai acontecer? Quando existir esse vínculo, essa confiança. E para a pessoa se sentir confiante, falar assim, não, eu posso conversar com ela, vem daí, nessa primeira consulta, essa conversa, dela perceber o quanto você está ali para ouvi-la, para acolher o que ela está te trazendo, sem julgar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Não importa, quem somos nós para julgar qualquer coisa? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para direcionar como que ela vai conseguir melhorar, como que ela vai conseguir sair dessa dor. Então, não importa se é certo, se é errado, como que foi feito, não importa, não é isso que importa. O que importa é que ela vai trazer pra gente uma dor, a gente vai acolher essa dor e falar pra ela, olha, para cuidar dessa dor, a gente precisa fazer isso ou aquilo, enfim, né? Então esse vínculo, essa confiança, ela é construída. Não é a princípio. Então não é numa primeira consulta, eu jamais espero isso de um paciente, tá? Muitas, assim, raras vezes acontece do paciente realmente ficar, assim, despido ali pra gente numa primeira consulta, né? Então, eu já não vou para uma primeira consulta esperando que esse paciente me conte tudo que aconteceu. Não. É um processo. Assim como a psicoterapia vai ser um processo, são algumas sessões, são várias sessões talvez, ou inúmeras, né, sessões, porque são inúmeras questões que a gente muitas vezes precisa trabalhar. O acompanhamento com o psiquiatra é a mesma coisa, porque a gente tem que se conhecer. Eu vou conhecer esse paciente, eu vou conhecer essas dores que ele me traz a princípio, talvez não me traga todas já na primeira consulta, né? Por isso que eu falo que a gente elabora uma hipótese e não fecha um diagnóstico, porque é uma primeira consulta. Ele vai me trazer as dores que ele não tem vergonha de contar, vamos dizer assim. Ele vai me trazer as dores que para ele contar para qualquer pessoa, tudo bem. Mas aquelas dores que ele conta só para quem ele confia, talvez e bem provavelmente não vai ser nessa primeira consulta. Vai ser numa segunda, numa terceira. Quando ele perceber que eu ali como profissional estou acolhendo as dores dele, estou disposta a ajudar em relação a essas dores que ele quiser me trazer. Eu não estou ali para invadir a dor dele. Exato. Né? Para cutucar uma ferida, não é isso. Dou todas as orientações, mas a gente sente, a gente percebe que o paciente está ainda
não vai tomar, não tá querendo, sabe? E aí eu falo, olha, vou dar um exemplo para o senhor ou para a senhora. Quem tem pressão alta precisa do remédio, então tem que tomar o remédio todo dia para ajustar essa pressão. Quem tem diabetes tem que tomar o remédio todo dia para ajustar a diabetes. Por que o senhor, com algum transtorno mental, algum transtorno emocional, não pode tomar a medicação para ajustar as suas emoções? Por quê? As emoções fazem parte da gente. E elas também desequilibram. E a gente também precisa ajustar. Assim como a pressão, assim como a glicemia. E tá tudo bem se nesse momento precisa. E tudo bem também se precisar para sempre. E tudo bem se não precisar. Porque é muito engraçado também. O paciente fala, eu fui na psiquiatra, mas ela não deu remédio nenhum. Ela falou que era para eu ir na terapia, que era para eu fazer higiene do sono, que era para eu comer mais isso e comer menos aquilo. Gente, é adequar uma rotina? Olha que prescrição mais maravilhosa. A prescrição mais difícil de seguir, porque eu vou te falar que é muito mais fácil engolir um comprimido do que mudar o comportamento. Então, eu quero muito deixar aqui que vocês parem de ter um pouquinho de medo dos medicamentos, tá? Antidepressivo não vicia. Eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas. Antidepressivo vicia? Não, antidepressivo não vicia. As classes medicamentosas que podem causar dependência são essas duas que eu falei, mas elas sendo bem indicadas e bem manejadas, têm os benefícios de serem usadas, tá? Outras especialidades médicas e outros profissionais são muito bem-vindos para acompanhar pacientes com transtornos psiquiátricos, tá? Por quê? Porque o transtorno psiquiátrico não é só, entre aspas, novamente, remédio, tá? Então, assim, atividade física, alimentação, correção de sono, né? Cuidar deste sono, porque a gente sabe que é muito hormônio envolvido, né? Então, a gente precisa manejar isso. Então, pode ser necessário ir para um nutrólogo, pode ser necessário ir para um endócrino, dependendo do transtorno, gente. Um transtorno alimentar, por exemplo, né? Nutricionista, psicólogo, equipe multidisciplinar mesmo. A avaliação física do educador físico, né? Profissional de educação física. Por exemplo, num transtorno alimentar aqui. Um transtorno alimentar, ele precisa de um acompanhamento psicológico, então, psicoterapia, né? O psiquiatra junto com o avaliador físico para prescrever o exercício daquela pessoa, que a grande maioria não gosta de realizar exercício físico. E não adianta falar assim, vai fazer uma caminhadinha assim, uma caminhadinha assim. Tem que ser o que dá certo para você naquele seu momento. E também não adianta passar assim, a coisa mais mirabolante do mundo, que a pessoa não vai, ela já não gosta. Vai pôr ela uma coisa mirabolante? Não vai fazer, né? Alimentação, precisa aprender a comer. E não é aprender a comer, tipo, até que comer um monte de verde agora. Não é isso, gente. E é por isso que é tão importante a avaliação do profissional e o acompanhamento junto, né? Em conjunto. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.